Eu já havia falado anteriormente a respeito de alguns visionários. A gente sabe que a figura dos grandes, os gênios, os santos, os místicos, os heróis, os grandes líderes, são figuras geralmente, quase sempre, mal interpretadas. Quando eles passam pela Terra, a humanidade sente esse clarão, percebe, mas é incapaz de compreender. Eles passam como um cometa e vão embora. E daí deixam alguma coisa para a humanidade futura ir assimilando aos poucos o que foi dito. São coisas que sempre são retomadas, sempre são relembradas pelas pessoas e futuramente até se torna objeto de estudo das pessoas mais preocupadas em compreender a essência da realidade. Porque esses grandes que passam pelo nosso mundo, eles sempre estão muito à frente do tempo. Eles estão antecipando coisas. São verdadeiras antecipações. Em alguns casos, antecipações biológicas. A maneira com que a pessoa pensa, como ela sente e percebe as coisas à sua volta, a maneira com a qual ela se relaciona com o seu meio, muito diferente, mas muito diferente mesmo da média, em alguns casos tão diferentes que os seres beiram a loucura, né? Mas, de uma forma ou de outra, se adaptando ou não, existe sempre uma tensão entre mundo e gênios, heróis, santos, entre esses cometas humanos que passam aqui pela Terra. E isso é muito interessante de ser percebido no seu aspecto substancial, porque o que interessa realmente aqui é a batalha infindável entre as forças do sistema e as forças do antissistema, sendo que as forças do antissistema sempre obtêm vitórias momentâneas. Elas obtêm essas vitórias pequenas às custas da grande derrota final. E isso vale para ciclos dentro, né, do desenvolvimento evolutivo aqui no nosso universo, mas também vale, obviamente, para o grande ciclo, onde o triunfo final será das forças do bem, as forças do sistema, porque elas simplesmente são de Deus, né? Elas expressam a lei de Deus. E então tudo que a gente vê no nosso universo que vai num sentido contra a vida, elas são forças que estão apontando para baixo. E a gente vê em nosso mundo um embate contínuo entre essas duas forças. E o maior embate está no nível do indivíduo, né? No ser humano. E é uma batalha enorme. Esse confronto entre S e AS parece que não existe para o tipo médio, normal, que está acomodado a uma vida medíocre, uma vida estática, quer dizer, sem dinamismo interior, apenas com dinamismo exterior, né? E um dinamismo insano, afobado, sem sentido, estúpido. Só que a pessoa que o pratica não percebe, porque todos à sua volta também estão pulando, que nem macacos, né? De uma coisa em outra, sem procurar compreender o significado mais profundo das coisas, sem procurar se melhorar, sem procurar aprender com as experiências que o mundo lhe traz. E daí as pessoas ficam nessa pulação de galho em galho, ficam pulando na superfície sem jamais aprofundar. Isso é imensa, mas a imensa maioria da humanidade.
Raríssimos são aqueles que procuram compreender mais a fundo as coisas, buscam criar um ambiente para que isso seja, de certa maneira, atraia pessoas com esse interesse e vivam isso, apliquem isso em todos os momentos de sua vida, em cada ato que a pessoa faz. Um ser integral. É raríssimo encontrar pessoas assim. Então, para o ser mais evoluído, resta um tipo de interação que é raríssima e o modo de atuação desse ser no mundo vai ter que ser muito pontuado, né? A pessoa que já vê a realidade num nível mais fundo, ela vai precisar reestruturar seu plano, né, de ação, sua estratégia para viver até os últimos dias seus nessa encarnação aqui neste mundo. Porque esse é um mundo árido, inóspito, um mundo onde as pessoas estão tarando por coisas sem sentido, né? Não que seja errado ter prazeres alimentícios, prazeres sexuais, prazeres sociais, conversar com as pessoas, estudar, né? Melhorar as capacidades cognitivas, as habilidades motoras e por aí vai. Não que isso seja um mal em si, mas o problema é que as pessoas estão obsessivas em torno dessas coisas. Elas estão taradas, eu costumo dizer, porque você apresenta uma coisa que é típico do grupo do qual ela faz parte, e a pessoa se agarra àquilo com uma força insana e fica exercitando, e depois, quando se cansa, varia para umas outras 2, 3, 4 áreas que são mais ou menos afim da personalidade daquele indivíduo. E a pessoa nunca quer ver algo mais profundo. Então ela fica assim, oscilando, né? Gingando na superfície fenomênica, sem compreender as causas profundas. E isso é um problema, porque quando a gente coloca, né? A gente está agindo assim porque a gente adotou uma forma mental, a gente como humanidade em geral, né? Adotou-se uma forma mental no qual aprofundar-se é perigoso, é deletério, é errado e só dá problemas. A humanidade faz isso porque olha o passado, interpreta as coisas apenas nas aparências, na superfície, não percebe o transformismo que está ocorrendo em profundidade ao longo das eras. Então, ela não é sensível para as pequenas mudanças que irão formar os alicerces sobre o qual uma mudança efetiva irá se apoiar e transformar definitivamente a natureza do ser. E daí a humanidade fica descrente em tudo que é belo. Então, hoje em dia, a modernidade é essa coisa. É essa coisa no qual as pessoas acreditam que a solução dos problemas é um conforto enorme, exagerado. Uma confortite, nas palavras de Huberto Roden. Uma tara por novidades, por informação. A pessoa se entope de informação até ficar com ânsia, e daí, tendo ânsia, ela precisa vomitar essa informação, ligando para os sujeitos, mandando balões inúmeros nas redes sociais, né, para falar sobre os mexericos, falar a respeito como os problemas estão, por que aquele lado, né, na política está errado e o meu está certo, por que o outro deve pensar como eu, por que isso, aquilo, por que essa corrente filosófica é mais certa, por que essa religião é melhor, por que isso, por que aquilo, e por aí vai. E daí a pessoa não percebe que ela está absolutizando um relativo e, consequentemente, engessando o devenir próprio.
É como se você pegasse um vaso sanguíneo por onde flui o sangue, né? A gente tem vasos sanguíneos, o sangue deve fluir para transportar os nutrientes, né? Oxigenar as células, pegar gás carbônico, fazer toda aquela troca, né? De certa maneira, é um ciclo termodinâmico do ponto de vista energético, né? Mas ele é muito mais do que isso, né? Tem aspectos químicos aí, biológicos e até informacionais, pode-se dizer, mas é um ciclo que não pode ser parado. Então, quando a pessoa ela define, olha, a minha igreja, essa é a igreja, e quem falar qualquer assunto que me faça interagir, dinamizar essas coisas, eu vou cortar do meu círculo de amizades. Não vou nem falar com a pessoa, vou ignorar e tal, eu vou fofocar mais aqui. E por aí vai, né? Isso não se aplica apenas à religião, mas muito também à ciência, às filosofias, a formas de vidas das pessoas, né, individuais, e por aí vai. Isso se aplica a tudo, né? O dogmatismo é algo que, se as religiões diminuíram em muito seu poder de influência no mundo, esse satanismo, né, mental, esse predomínio do intelecto apenas, da razão, ele migrou, né, ele se distribuiu por outros setores da vida humana, de tal forma que tudo continua igual. Só que agora os dogmas estão muito na ciência, na academia, eles estão também nesses altos círculos de pseudo-filosofias, né, eruditas, confortáveis, né, teóricas, jamais aplicadas, jamais unificadas, cheias de verborragia. Elas estão em vários setores da vida humana. Então, a gente pode dizer que substancialmente nada mudou, mas na forma as coisas evoluíram. E evoluir na forma, de certa maneira, acaba sendo bom, que daí esse é o passo necessário para que a gente perceba que nem um extremo, nem o outro são os ideais. E daí a gente chegue numa síntese dessa tese e dessa antítese, formando uma grande síntese e resolva definitivamente os problemas substanciais da humanidade e possa, futuramente, nos próximos vários milênios, caminhar, só que dessa vez de modo orientado. Essa é a transformação pela qual o nosso planeta está passando hoje. O como, os detalhes, etc., não se sabe. Tem um monte de canal, um monte de pessoa com várias, né, com várias hipóteses aí, são válidas até certo ponto. Tem gente que tenta absolutizar isso, né? Esse é o problema. Tudo é válido, né, nesse campo de trabalho, de sistematizar isso e tudo mais, e essas grandes linhas geral, mas a gente precisa ter cuidado para não se agarrar com muita força a algum determinado aspecto da realidade, né? Então, hoje, por exemplo, existe, assim, taras em relação a vários assuntos que são muito importantes. Então, a questão de alienígenas, né, vidas, né, seres encarnados de outros mundos estarem influenciando aqui a nossa Terra, tudo mais, muito interessante. Mas tem pessoas que começam a construir coisas, né, fictícias a partir disso. E tudo, né, a questão dos direitos, né, direitos iguais, né, direitos humanos em geral, a questão de gênero e tudo mais são questões importantes, mas também a humanidade, pegando, né, muito pesado nisso, ela também cai em erros. A mesma coisa em relação aos deveres, né? Tem gente de um outro espectro, né, do outro oposto, que pega muito pesado nos deveres e quer zerar completamente os direitos, né, aplicando até coisas brutais, em prol não da evolução, mas, na verdade, da satisfação de seus egoísmos disfarçados de um grande idealismo, né?
Então, isso é muito como a questão dos deveres precisa ser colocada em pauta hoje em dia e a humanidade percebe isso de forma inconsciente. Esses grupos têm força, né, para agir, mas eles agem de maneira emborcada. Enquanto o outro espectro, que viu, né, apoia o desenvolvimento do lado dos direitos, né, ampliação de conforto material, caiu também na armadilha de achar que isso tem que ser cada vez mais aumentado e não tem nada em contrapartida a ser oferecido, tendo nós esse maior conforto e condições. Quer dizer, o objetivo da vida seria ficar cada vez mais confortável, as pessoas trabalharem menos, né, sofrerem menos, terem mais vidas longas, com mais consumo de coisas e umas vidas sem significado, né? Outro erro. E coisa intelectualizar, instrução, consumir coisas diferentes não é dar significado para a vida. O significado tem a ver com questão espiritual. Então, resumindo, quando eu saio para esse mundo eu vejo as coisas, eu vejo as pessoas estão perdidinhas da Silva. Né? No geral, eu estou falando em linhas gerais. Muita pessoa que é muito boa em nichos específicos desenvolve a fundo habilidades, mas carece dessa visão unitária, essas interconexões, esse dinamismo, essa visão do todo, que a pessoa consegue ter sem sair da sua especialização, né, ou das suas 2 ou 3 especializações. Então, a humanidade ela carece dessa orientação. Ela não tem essa visão clara das coisas. E esse é o grande problema. Nós precisamos mudar isso, porque se essas multiplicidade fenomênica não se encontrar logo numa base comum e não apontar para um objetivo comum, a trajetória vai ficar muito mais difícil. Então a gente vai ter um esfacelamento. Vai haver uma melhora, uma ascensão, mas da pior maneira possível. Então a gente precisa cuidar para que haja uma orientação suprema. A gente precisa fazer tudo se entender. As teorias se casarem, não só no mesmo plano, né, as teorias físicas, mas as teorias, uma teoria unificada realmente do âmbito da física, da química, da biologia, do psiquismo, né, da mente, consciência, até o nível espiritual chegando a Deus. E a gente precisa vivenciar toda essa visão de mundo que a gente vai teorizar. Perceber as coisas de acordo e vivenciar, que é aplicar isso. Isso precisa ser feito. Isso independe do meio em que você vive, de qual é a sua realidade, aqui na Terra ou em qualquer ponto do universo. Então, para isso vêm os grandes gênios aqui nessa Terra. Eles vêm trazer um pouco de clarão em determinados nichos, né, da vida humana, do estudo, por aí vai, para que a humanidade continue vendo que existe um rumo, né? A humanidade às vezes vai se perdendo, daí chega esses cometas e dão um clarão apontando a direção. Daí a humanidade, alguns da humanidade um pouco mais na massa, mas um pouco destacados da massa, começam a perceber e começam a seguir. E daí puxam uma segunda camada intermediária, e daí no final os lanterninhas, a massa, começam a caminhar na direção mais acertada. Então, o tipo normal do futuro vai ser o que os gênios são hoje. Da mesma forma que o tipo gênio do passado é hoje o tipo normal, né? De certa forma. Um grande passado, né? Então, a gente vai tendo uma evolução. Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre um exemplo, um caso desse na nossa política,
que foi de um indivíduo que ele veio, né, ele tinha uma visão, um modo de agir muito à frente do tempo e ele quis, né, tentar implementar toda essa visão no âmbito político, que é algo que a humanidade vai precisar fazer nos futuros séculos e milênios, se ela não quiser se destroçar. Então, para isso, a gente precisa compreender o que foi, né? O que foi esse indivíduo? O que ele quis dizer? E sair de todos os estereótipos comuns. Isso a gente vai ver numa próxima gravação. Esse vídeo serve como uma introdução geral para todos os casos que eu vou tratar futuramente dos super-homens que vieram aqui e brindaram a humanidade com chispas de sua luz. Até a próxima, gente. Saudações fraternas.